Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo. Como que é empreender, ter negócios, especialmente aí no Vale? É difícil eu dizer para você, assim, de uma forma de comparar isso no Brasil, porque eu nunca empreendi no Brasil. Meu pai era empresário. É engraçado que no Brasil você é empresário, aqui você é empreendedor. Esse conceito mudou, mas que meu pai era mais empresário do que empreendedor. Porque o empresário ele é mais como um gerente, né? O empreendedor ele quer criar algo e levar para um patamar diferente. Mas eu mesmo nunca empreendi com nada, então eu não tive a experiência das dificuldades da qual eu escuto no Brasil. E outra, eu não vim para cá para empreender, eu vim para cá para fazer uma coisa completamente diferente. O empreendimento, o meu aprendizado de empreendimento, ele veio de uma sucessão de fracassos na área de software, no qual eu aprendi que o tempo que eu gastava para criar um projeto pequeno é o mesmo tempo que você gasta para construir um projeto grande. Então, as facilidades que você tem onde eu estou, elas são imensamente maiores do que muitas partes do mundo. Não só porque você tem muito acesso gratuito a muitas coisas, tem muita gente disposta a ajudar. É uma coisa bonita do Vale, é que muita gente disposta a ajudar. É muito fácil, por exemplo, sem conhecer a pessoa, ligar ou entrar em contato com o CEO de uma empresa grande e ele me responder. O que para mim isso é fantástico, porque como você tem esse caminho de muita gente que começou do zero, toda a gente tem uma memória muito boa do que é você quando você não tinha nada, ou quando você estava começando. Isso é uma coisa muito bacana, onde você tem um ecossistema, onde tem muita gente que cometeu erros, e muita gente que conseguiu insistir nesses erros, e eventualmente conseguir chegar a um certo patamar, e aquelas pessoas são extremamente generosas com as outras. Isso criou essa onda de generosidade entre as pessoas que estão aqui, que é muito bacana. Então, é difícil, mas, de novo, eu me sinto um pouco privilegiado no sentido de que eu estou empreendendo num local que é mais fácil que outras pessoas. Abrir uma empresa é extremamente fácil. O que não muda é o fator humano, né? A cabeça dura, ela não amolece de forma fácil. Então, a estrutura é fácil. Empreender no sentido de realmente ir lá e fazer foi mais complicado. Mas acho que uma das coisas que eu aprendi, que fica talvez para quem está empreendendo, é o seguinte: se você vai empreender alguma coisa, pensa em fazer uma coisa grande. Você vai gastar o mesmo tempo. Eu gastei o mesmo tempo, eu trabalho o mesmo número de horas numa empresinha que eu tinha, que fazia alguns milhares de dólares por mês, do que a Circuit Launch hoje, que faz muito mais do que isso. Então já fica aí uma primeira sacada, não importa o tamanho que você está começando, mas pensar grande, agir e executar como grande, né? E até esse é um ponto que eu vejo que é um grande diferencial das empresas aí do Vale, né, Alex? O pessoal tem esse sonho grande, mas tem um poder de execução muito grande. Eu percebo que as pessoas, elas têm na mente delas já algo claro, e aí elas saem a campo para construir aquilo, até porque a ideia não tem valor algum. O que tem é a execução e o resultado que você tem por meio da execução, correto, Alex? Correto. Acho que a palavra que fica é a persistência. Eu acho que eu ainda não conhecia um povo tão resiliente do que as pessoas do Vale, por exemplo. Lembrando que as pessoas do Vale geralmente não são daqui. Elas vieram de outro local. Uma boa parte, se não a maioria, é imigrante. E eu acho que tem essa coisa do imigrante onde você faz. Isso é o inverso também. Se alguém imigra para o Brasil, ele também tem essa mesma filosofia. É que você tem essa noção que você não tem tempo para perder. Quando você não tem tempo para perder e todo minuto é valioso para você, sua execução ela acontece de uma forma muito mais intensa, porque o seu fracasso acontece de forma mais intensa. Você tem que aprender com esse fracasso de forma mais rápida. Perfeito. Agora, pegando já um gancho para a questão do Circuit Launch como uma empresa que tem esse olhar para a educação, que vem cada vez mais, eu acho que em direção nesse sentido. Eu me lembro muito bem de uma das visitas aí no Vale, você comentando a respeito de que vocês seriam uma próxima universidade de Stanford, porém dentro de um contexto, dentro de uma metodologia que vocês ainda estariam por criar. E eu achei muito legal isso, até você acabou de dizer, né, pensar grande. Stanford, para quem não conhece, é uma universidade de referência, não só no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. E você ter isso como algo muito claro, eu acredito que traz muitos benefícios e vantagens do que você está construindo. Como que o Alex enxerga a Circuit Launch como um diferencial perante a outras instituições de ensino, especialmente na questão da parte técnica?
Bom, a gente entra em um assunto que a gente pode debater por horas, mas eu vou tentar resumir aqui talvez os problemas mais críticos e talvez até os que criam mais polêmicas. Quando você está na escola do segundo grau, o cliente que você tem são seus pais. O cliente da escola são seus pais. Quando você passa para a universidade, a tendência é a gente acreditar que o cliente da escola são os alunos. Porém, a pandemia acelerou esse processo e demonstrou isso de forma muito mais clara. Para a maioria das universidades, o cliente não é o seu aluno, é o professor. Eu não estou aqui como uma crítica a um professor. Obviamente, eu estou no prazo da educação e eu tenho o maior respeito para os professores. Mas o professor não é o cliente. O aluno é o cliente. Enquanto você tem um sistema de ensino inteiramente dedicado ao professor e não ao cliente, você tem um problema que ele vai só cada vez ficar pior. Você não vê esse problema assim de forma tão exacerbada nas escolas grandes como a Stanford, né, ou Berkeley, porque eles têm muito dinheiro. Uma escola como Stanford, mesmo se eles cometerem erro atrás de erro, eles vão demorar 20, 30 anos para morrer, porque eles têm muita grana, têm muito recurso. Mas você viu, por exemplo, assim, na pandemia, uma boa parte das escolas menores fecharam. O que acontece quando o seu cliente é o professor e não o aluno? Você tem uma carga de labor ali que é muito cara. Harvard não vai diminuir a carga de professores deles. E tentando desmembrar esse assunto aqui em várias partes que talvez possam ser resumidas, a universidade ela não foi feita para criar emprego. A universidade inicialmente ela foi feita para pesquisa. A universidade foi criada para você avançar o conhecimento do mundo. Eventualmente, o mercado descobriu que eles poderiam contratar pessoas da universidade porque era um filtro melhor. Daí vieram as empresas começando a brigar por funcionários, né, na área de software, e você contratando gente de Stanford, de MIT, de Berkeley, e pagando uma fortuna por eles, até que eventualmente eles tiveram que contratar pessoas fora desse âmbito, porque senão ia ficar muito caro, ia ficar inviável construir software. Aí passa esse experimento, passa 4, 5 anos das empresas tendo que contratar pessoas que não vieram das universidades melhores ou que talvez nem tinham universidade. Eles começaram a notar que esse aluno, ele não tinha um performance muito diferente das pessoas que vieram da universidade. Aí as empresas começaram a se dar conta, calma aí, a gente está brigando por essas pessoas, pagando uma fortuna, centenas de milhares de dólares para os desenvolvedores, quando eu posso pagar menos para as outras pessoas com a mesma qualidade. Eu acho que esse sentimento acabou descobrindo que a universidade, ela não é o melhor filtro para o mercado de trabalho, não para o mercado de hoje. Porque você acaba fazendo 4 a 5 anos de estudo e você tem que se reinventar todo ano, na área de software e na área de hardware. Na área de medicina talvez avance um pouco menos, mas mesmo assim, o avanço ele é muito rápido para as escolas acompanharem. Então a Circuit Launch tem uma vantagem que é o seguinte, eu não tenho a carga de labor que as universidades têm. Eu não preciso ser do tamanho das universidades. Eu posso ser muito mais ágil e eu posso ensinar as coisas que eu preciso a fazer hoje, porque você tem que entender também, de novo, o cliente não sendo o aluno, sendo o professor. A preocupação do professor que está lá há 20, 30 anos é terminar a carreira dele e se aposentar. E ele não tem, muitas vezes, a motivação de continuar aprendendo. Ele está dando aquela aula ali há mesa 20 anos. Em engenharia, na teoria talvez eu possa ter mudado, mas a prática para um aluno que tem que sair da universidade e conseguir trabalho, não funciona mais. Então a gente tem uma agilidade que as universidades não têm. A gente tem uma possibilidade de contratar pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, trabalhando numa tecnologia específica, que as universidades só estão geralmente estudando na teoria. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.